aula, você vai ter que ver a de português também. Você vai ter que ver a de português. É só você adiantar o vídeo que dá certo, tá? Então vamos lá. Eu coloquei essas 3 possibilidades, tá? Porque tanto faz você traduzir, tá? Não tem uma tradução exata, tá? E se eu quisesse fazer, por exemplo, as formas negativas, tá bom? O must, ele segue a mesma lógica do can. É tanto que ele, não é à toa que eles são parentes, tá? É tanto que a lógica gramatical desses verbos modais é sempre parecida. Se no can... A forma negativa do... Quer dizer... Não, pode falar. Calma, vamos com calma. Ó, se no can a gente colocou o not depois, o must, que é da mesma família que o can, a gente vai fazer a mesma coisa. A lógica dele é só colocar um not depois dele. Ó. You must not. You must not study more. Você não deve estudar mais. Tá? Né? Que ordem boa, né? Imagina alguém chegar para você, você não deve estudar mais. Você não precisa estudar mais. Mas vamos lá. E existe aqui, nesse caso, existe também as contrações, tá? As contrações, elas existem em todos os verbos modais, exceto no meio, porque ele tem uns probleminhas, tá? Já já a gente chega lá. Eu poderia escrever assim, ó. You mustn't study more. Embora a contração nem sempre ela seja muito usada nesse caso, tá? Professor, mas é bom que você a contração deste é meio estranha. Como é a pronúncia? Mustn't, tá? Mustn't. Mustn't. Um pouquinho complicado. É tanto que esse T, ele some da pronúncia. Eu falo mustn't, como se fosse um A bem aqui, ó. Mustn't. Esse T some da pronúncia, tá? E ele é feio, né? A escrita dele, ó. Até é difícil de a gente ler isso. É tanta consoante, olha um monte de consoante junta. Chega a dar um problema, né? Mas detalhe, a questão das formas interrogativas, ele é parecido com o can. Como eles são da mesma família, eles têm as mesmas regras. Se o can a gente colocava antes do sujeito ou do pronome, o must também. Eles imitam um ao outro, né? Então, must you study more? Você deve. Jamais eu poderia fazer a pergunta para você mesmo. Must I study more? Eu deveria estudar mais? Ou eu tenho que estudar mais? Tá? Então, de novo, a mesma lógica gramatical. Pronto, até aqui sobre o must, tá bom? Sobre as formas do must. Alguma dúvida? Certo, ok. Eu ainda não entendi direito. Pronto, no caso do must, em qual das formas você está falando, Maiane? Da última. Da última que você está falando é a interrogativa. Aqui. Essa? Uhum. Pronto. Aqui eu vou, ó, porque isso aqui é meio que uma característica desse tipo de verbo, dessa família aqui de verbos, tá? Quando esses verbos estão numa frase, eu vou usar aqui o exemplo do can, tá bom? Que a gente estudou a aula passada. O can, a gente estudou que quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente pega o can e a gente coloca antes do pronome. No caso aqui eu usei o you como exemplo. Então a gente falava can you play guitar. O must, o Maiane, ele é da mesma família que o can, no sentido que ele é o mesmo tipo de verbo. E quando você vai fazer uma pergunta, você aplica a mesma regra que você aplicava com can. A gente não colocava o can antes do you aqui. O must vai seguir a mesma lógica. Você vai pegar o must, que estava depois do you, e você vai, depois do pronome, e você vai colocar ele antes do pronome. Ah, entendi. É a mesma coisa, entendeu? É a mesma lógica. Todos eles aqui, todos esses modais, como a gente chama, eles têm os mesmos princípios, porque eles gramaticalmente vêm de uma mesma família, tá bom? Então vamos lá. Então, se não tem nenhuma dúvida sobre o must, a gente pode ir para o should, tá bom? O should, pessoal, ele é em termos de tradução, ele é o nosso amigo, tá bom? Porque ele nunca tem uma variação na tradução, tá? Isso é a parte boa. Ele vai ser sempre traduzido como deveria. Sempre. Eu sempre deveria. É tipo assim, eu deveria encher aquelas garrafas? Pronto, exatamente. Então a gente pode construir a seguinte frase. Aí seria tipo, should I encher as garrafas? Que eu não sei como é em inglês. Isso, ó, lembra que a gente tá na afirmativa, Time. Primeiro vem o pronome. I should, no caso encher é assim, ó, fill, tá bom? I should fill aquelas garrafas, né? Those bottles ou those bottles, tá bom? A pronúncia varia um pouquinho, tá? Those bottles ou those bottles, tá? Depende do inglês que você gosta, tá? Então ficaria assim, ó, a tua frase, Time. Eu deveria encher aquelas garrafas. Se eu fosse pegar o verbo estudar, tá? O verbo estudar é o verbo study. Vamos construir uma frase com o verbo estudar. Usando o deveria. Vou dizer assim, ó, eu deveria estudar. I should study.
I should study. Eu deveria estudar. Ou poderia colocar só, eu deveria estudar mais. I should study more. E quanto a, por exemplo, eu deveria estar estudando? Tipo, eu deveria estar estudando? Isso, já a gente chega lá, tá bom? Ó, quando a gente começar a formar perguntas. Outra coisa boa quando a gente está estudando o verbo modal é porque eles não têm variação. Não importa se eu estou falando o pronome I, you, he, she, it, ele sempre fica do mesmo jeito. Só você lembrar que quando a gente estava estudando can, a gente viu que a gente poderia falar assim, ó, she can play guitar. Ou seja, o verbo can, ele não se altera quando tem uma terceira pessoa. Diferente dos verbos normais. Eu queria até dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo aqui. Só para a gente perceber uma diferença grande que a gente tem entre os verbos modais e os verbos normais. Se fosse, por exemplo, vou usar aqui um verbo simples, que não seja difícil. O verbo cantar. Esse verbo cantar, ele não é um verbo modal, é um verbo comum, tá? O verbo cantar. Eu canto seria assim, ó, I sing, tá? Só que esses verbos, quando a gente vai para a terceira pessoa, eu já tinha explicado isso aqui brevemente para vocês. Eles ganham um S, né? She sings. É tipo uma conjugação. O bom dos verbos modais é que eles não têm isso, tá bom? Você pode escrever tranquilamente. Eu não me lembro dessa regra do S no final. Pronto, eu comentei muito rápido, tá? Foi numa atividade que a gente estava fazendo algumas perguntas, que a gente estudou o did. Você lembra o did, you do? Eu comentei brevemente, tá? Foi rapidinho. Então, isso aqui nem está dentro do conteúdo, mas é bom comentar, só para você saber que esses verbos eles não se alteram, tá? Nem na terceira pessoa, certo? Então, vamos lá. Então, eu estava no should, né? Eu poderia dizer assim, ó, ela deveria estudar mais. Ó. She should study more. Ela deveria estudar mais. E se eu fosse formar as formas negativas? Segue a mesma lógica. Eu vou colocar um not depois dele, ó. Ficaria exatamente assim, ó. She should not study more. Fala, minha digitação aqui é horrível. Ela não deveria estudar mais. E se eu fosse transformar isso aqui em pergunta? Segue o mesmo princípio do can e do must. Eu vou pegar esse verbo, que é o modal, e vou colocar ele na frente do pronome. Vou botar um D aqui. Should she study more? Ou seja, ela deveria estudar mais. Se fosse, por exemplo, no caso com o pronome I, poderia dizer assim, ó. Should I study more? Deveria estudar mais. Inclusive, tem até uma música, não sei se vocês conhecem, que o cara fala assim, ó. Eu deveria ficar ou eu deveria ir? Ele fala assim, ó. Should I stay? Or should I go? Eu sabia que a música ia ser assim. Exato. Should I stay or should I go? Literalmente. Eu deveria ficar ou eu deveria ir? Muito famosa, tá, pessoal? Muito famosa. Professor, o senhor nem falou a música, eu já adivinhei o que o cara fala na música. No caso, é uma música bem antiga, mas que aparecia muito em algumas propagandas, né? Should I stay or should I go? Eu deveria ficar ou eu deveria ir? Umas propagandas um pouco antigas, tá bom? Que é de uma banda chamada The Clash. Se você quiser pesquisar depois, tá? Só para você ouvir a música. Vou até colocar aqui no chat. O nome da banda é esse daí, ó. The Clash, tá? E o nome da música é literalmente esse. Should I stay or should I go? É o nome da música. Vou até copiar. Should I stay? Should I stay or should I go? Pronto, tá aí. Tá? Se você quiser olhar depois. Pronto, então sobre o should, alguma dúvida? Ficou claro o que ele significa? Como é que a gente usa? Então, should é uma tradução fixa. É simplesmente deveria. Exato. De dever. Eu acho que esse é o que vai ser mais fácil para você, porque você não tem outras possibilidades. Então ele vai ser super tranquilo, tá? Então eu poderia até usar isso aqui com vocês, né? Ó, you should do your homework. Né? Você deveria fazer o seu trabalho de casa. Né? Eu acho que eu vou usar umas frases em inglês com vocês agora. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos para frente, tá? A gente tem o could que não... Que é esse do senhor? Oi? Esse Oi, livro que o senhor dá. Que livro é esse? Que livro? Como assim?
esse risco que o senhor dá. O risco, o ah, professor dá. Como assim risco, cara? Riso, O senhor a foi risada rir aí, do senhor. Ah, tá. Ó. Gente, vocês Brincando. estão noção. Caio, vamos lá, Caio, presta atenção. Volta aqui tua atenção, Caio. Vamos lá, o could a gente tinha explicado um pouquinho na aula passada, tá? Isso aqui não vai ser problemático, porque a tradução ela é simples, tá? Então, por exemplo, eu podia tocar guitarra, tocar violão. Mas porque eu sabia antigamente, eu não sei mais. I could play guitar. Eu podia, ou eu conseguia, tá? Então, eu poderia dizer ela também, ela conseguia, sei lá, tocar flauta. She could play flute. Ela conseguia. E a gente, para fazer as negativas, a gente só lembrava, a gente também segue a mesma lógica, tá bom? A gente colocava o not depois. She could not play flute. Ela não podia tocar flauta, certo? E aqui existe contrações, também. Professor, se botar could sozinho, could not, fica só poderia, né? Isso fica podia ou poderia. Isso vai depender do contexto, Caio. Tu vai ver pelo contexto qual é a tradução que melhor se encaixa, tá certo? Tá? É o tipo de palavra que você tem que olhar para o contexto e ver qual é que melhor se encaixa. Basicamente isso, tá? Vamos lá. Aqui seria a contração. A contração também, de novo, um monte de consoante uma perto da outra, né? Mas a gente pronuncia couldn't, tá bom? Couldn't. She couldn't play flute. Certo? Ela não conseguia ou ela não podia. Pronto. E assim, se você fazer uma pergunta, a gente seguiria a mesma lógica, tá bom? A gente pega o could, que é o modal, e coloca ele na frente. Então, professor, esse é o único diferencial para cada primo para cada primo do Ken. Todos eles têm uma contração estranha. Isso. Todos eles têm uma contração, na verdade, até parecida. É esse N com apóstrofo T. Tá? E o som, na hora de produzir, o som é que de fato é parecido. Tá? Eu nem coloquei a do should, né? Eu coloquei. Não coloquei, deixa eu colocar do should aqui. Eu deixei passar sem querer. Ó. She vai ficar assim, ó. Shouldn't. Tá? Shouldn't study more. Tá? Eu vou organizar melhor, eu vou colocar. Quando for postar, eu vou colocar as traduções bem bonitinho, tá bom? De cada frase, tá? Eu não coloco agora porque eu tô traduzindo e não precisa. E é só perder tempo. Mas vamos lá, a gente tava no could, né? Pronto, aqui é a questão da pergunta. Mesma lógica, coloca o could antes. Could she play flute? Ela podia ou ela conseguia tocar flauta. Então, sobre o could, pessoal, alguma dúvida? Mas, professor, e como é que eu saberia se eu quando eu quisesse? Quer dizer, quando eu saberia se ele estivesse se referindo a, tipo, poderia ou conseguia? Porque, tipo assim, se ele dissesse, não, nada, agora que eu percebi que dá certo, é só porque, tipo, eu podia, não, mas é verdade, como eu saberia se, tipo, eu poderia tocar guitarra, nada. Não, você não precisa se preocupar com isso, porque conseguia e podia, assim como conseguiria e poderia, são sentidos muito semelhantes, tá bom? Eles dão um sentido de capacidade. A única exceção é o poderia, tá? Quando você vai pedir permissão para alguma coisa. Tipo, eu poderia ir ao banheiro? Could I go to the bathroom? Eu poderia ir ao banheiro, tá? Então, mas no geral, tem um sentido de permissão, tá? Aqui você não vai traduzir para podia eu ir ao banheiro? Não, você vai traduzir como eu poderia ir ao banheiro, tá? Mas no geral, tá, você nem precisa se preocupar. Tu lê o contexto e tu automaticamente tu vê qual é a tradução que melhor se encaixa, certo? Vamos lá, sobre o could, alguma dúvida? Coloquem no chat. Não, senhor. Tudo certo. Os demais aqui, deixa eu ver, Ana Cecília, Ana Luísa, Maria Clara, Caio, Zero dúvida. Gabriel, João, Maria Clarissa, Mariana, Miguel, Monique, eita, João de novo, Pedro, Raica, Ronald, Samantha, Yasmin Albuquerque. Vocês têm alguma dúvida? Vocês estão tão caladinhos. Conhecia vocês assim, não. Achei que vocês estão muito caladinhos. A internet tá ruim e tá travando direto. É porque agora no Meet a gente fica calado, né? Que não estamos se vendo para poder ficar badulando. É verdade.
Pois muito bem, tá? Agora só falta ver o MEI, né, professor? Isso, só falta pra gente o MEI. Deixa eu olhar aqui a hora. Quais são as traduções do MEI? Vamos lá, deixa eu ver aqui pelo tempo. A gente tem 3 minutos. Talvez não dê pra explicar tudo, tá bom? A gente vai começar, tá certo? A gente vai começar pela orientação que o livro tá dando pra gente. Ele fala assim, ó, lá na página 57. Tá escrito assim, que o MEI, ele é usado para pedidos formais, tá? Não somente, tá certo? Mas vamos começar com o que o livro tá pedindo. Para pedidos formais. Por exemplo, eu poderia pegar aquela pergunta de poder ir ao banheiro. Ó. Eu vou escrever ela usando can you could, só para escrever mesmo, tá bom? Aí eu vou explicar. Can I go to the bathroom? Eu poderia também usar o could, né? Para ficar mais formalzinho. May I go to the bathroom? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só copiar e colar para ficar mais rápido, né? Pronto, eu tenho aqui. A gente tem duas opções de pedir para o banheiro. Can I go to the bathroom? Quer dizer, eu posso ir ao banheiro. E could I go to the bathroom? Eu poderia ir ao banheiro. Esse may, ele vai ter a mesma função, só que ele vai soar muito formal, tá? Não é que ele vai ter uma tradução semelhante. E você pode até traduzir do mesmo jeito, mas você vai ouvir, quando você falar, o nativo vai entender que você está sendo muito formal. Então você fala assim, ó, may I go to the bathroom? Você percebe que a estrutura é a mesma, né? Ó? Só que dessa vez eu estou usando o may. A tradução, você pode traduzir do jeito que você quiser. Professor, quer dizer que uma das traduções do MEI é a mesma de can? Isso, você pode traduzir como poderia. Ó, eu poderia ir ao banheiro, tá? É o que eu falei, a gente está adaptando a tradução, mas no fundo, como eu coloquei aqui com esse asteriscozinho, né? Ele não tem uma tradução exata, tá bom? Ele tem muito mais uma intenção, que é a intenção de ser formal, do que uma tradução, certo? Então, may I go to the bathroom é você estar pedindo para o banheiro, só que de um modo muito formal, certo? Basicamente isso, tá? Ok, professor. Então o MEI é uma tradução adaptada, não tem uma tradução específica como should, should. Aí ele pode ser, por exemplo, ou ele poderia ser, legal, ele poderia ser poderia, ou ele poderia ser posso. Né? Queriam. O importante é que ele vai soar formal, tá? E outra coisa que a gente usa esse may, tá? É para falar de uma possibilidade, tá bom? Peraí, deixa eu ver a hora, tá? Pronto, vamos ficar vamos ficar só sobre com pedido, tá bom? Quando a gente usa para fazer pedidos. Próxima aula a gente comenta essa questão da possibilidade, tá certo? Tá bom. Certo. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Deixa eu tirar aqui. Pessoal, vocês colocaram a chamada, né? Eu não me lembro. Ó, quem não colocou, aproveita. Vou botar que eu não me lembro. Pronto, depois coloquem de todo jeito. Tá? Ok, já quando começar Tenha um bom final de A gente vai fazer a página 57, o livro, não sei o que lá, que é pra desenhar. Sim. Principalmente vocês que já fizeram outra atividade, tá? Oxi. Pessoal, tchau, tá bom? Até a próxima semana pra vocês, tá bom? Good afternoon, teacher. Good afternoon. Ai, Exato. corrigido.